Pode parecer que nós estamos em uma tendência de baixa simples no mercado de cripto, com o Bitcoin caindo e as altcoins caindo mais ainda. Só que na verdade essa queda está muito estranha, temos várias anomalias dentro desse cenário e essas anomalias indicam algo positivo. Então nesse vídeo eu não quero fazer uma análise indicativa, olhar sinal não, mas indicador X e falar que isso aqui mostra que a gente vai subir. Não, eu quero fazer uma interpretação desse cenário, dessas anomalias, te mostrar e ver o que isso realmente significa pra gente daqui pra frente, que vai ser muito importante pra nossa sobrevivência no mercado, ainda mais com essa tendência chata de queda. Apesar da queda, eu quero pontuar o que tá ainda nas condições de alta. Se você olhar para o Bitcoin no gráfico semanal, você não diz, olhando para isso, que o ciclo acabou. Então é exatamente por isso que eu acredito que nós tenhamos muito chão ainda para subir e que não acabou esse ciclo. Acontece que a perspectiva é que as altcoins estão caindo bem mais, isso traz uma sensação que agora acabou de vez. Sendo que as altcoins elas caem muito, mas também elas recuperam muito rápido. O maior X da questão é quando que a gente vai subir. É isso que está acabando com o emocional da galera. O seu emocional, o meu emocional e essa expectativa que cada dia é um novo dia para a gente ter uma alta, não chega e a gente fica angustiado. Só que, vamos lá. Você entendendo que nós estamos em uma tendência muito saudável ainda de alta e que olhando para essa estrutura do Bitcoin desde quando ele saiu dos 15 mil, nós não conseguimos afirmar que acabou, até porque nós temos um baita suporte ainda no 75, não vou falar para você se isso vai acontecer, da gente chegar no 75, bater e voltar a subir, se a gente vai chegar nesse suporte, mas a gente tem algumas outras considerações. Dentro dessa tendência, vamos pegar os padrões para ver a interpretação de um cenário de alta, o que a gente espera. Primeiro, quando a gente vê uma alta muito forte, a gente costuma ver o quê? Uma retração. Retração que aconteceu no Bitcoin, pelo menos algumas vezes durante essa alta. Então quando o Bitcoin pegou, saiu dos seus 15 mil, bateu ali os seus 30, fez uma retração. Você vai ver que essa retração pode não parecer muita coisa, mas foi uma queda boa ali atrás, de mais ou menos 20%, se eu não me engano. Perfeito. Depois ele deu mais uma pernada e fez mais uma queda, e você vai entender a similaridade nisso aqui, e ainda a anomalia que eu vou te mostrar, que é a causa principal dessa correção ser diferente. E aí, você vai pegar depois da última correção, o mercado subiu mais, e agora nós estamos vendo o mesmo cenário, ou seja, a mesma correção. Só que nós estamos em um terreno desconhecido no Bitcoin, que é acima do topo histórico anterior, que é acima de 73 mil, e fica sempre a dúvida se a gente formou o topo ou não, até porque nós não temos grandes referências acima do topo histórico, né? A gente está em uma região sem muita base. E aí o próximo suporte que a gente consegue ver, que é uma zona que o mercado consegue se segurar, é justamente no topo histórico anterior, aqui pelo menos 74 mil dólares. E aí fica esse negócio, vai tocar ali e mesmo se tocar, a gente pode ter um repique. Então o que a gente precisa ver é se essa correção ela está no fundo e se a gente está perto de um fim desse tormento. E aí que você vai perceber o seguinte, dentro dessas padronizações de queda, de que a gente chama de correções, tá? Não é uma virada de ciclo, e sim uma correção, ela pode acontecer de diversas formas. Pelo menos a correção que a gente viu em 2024, que foi bem duradoura, tá? Durou 6 meses aproximadamente, a gente viu uma queda de 30%. E agora nós estamos vendo uma queda de aproximadamente 30% também. Então não tem nada fora do controle olhando para a tendência do Bitcoin, e essas movimentações, elas estão muito normais. Aí que vem a questão, as correções, elas aconteceram de uma forma curiosa, sempre, praticamente se você empurrar um pouco a análise gráfica, você vai ver que são canais descendentes. Então são canais, a gente pode falar que é uma bandeira de alta, mas isso aqui, querendo ou não, é um canal de correção, que ele é um pouco inclinado para baixo, indica que o mercado está realmente num período, nossa senhora, num período de realização. Agora, porra, quase que falha a voz. Vamos lá. E aí, você vai perceber que isso é cada vez mais normal. Puxando pro momento, a gente está vendo a mesma coisa acontecendo. Não fica tão aparente no semanal, mas indo para o diário você consegue perceber que a gente está assim numa correção bem lateral aqui no BTC. E aí fica a questão, quando que isso acaba? E aí a gente precisa sair um pouco dessa tendência do Bitcoin, olhar mais pro macro
e ver se a gente tá na direção correta, porque essa correção, a intensidade dela, a gente não vai conseguir definir no curto prazo qual vai ser o limite, qual o preço exato que vai bater, mas a gente precisa ter alguma certeza, pelo menos alguma probabilidade alta que a gente esteja no caminho certo ainda. Isso que importa essencialmente. E aí, olhando para o passado, você vai começar a pegar algumas similaridades nisso aqui. Assim como aconteceu no ciclo passado, em 2019 para 20, o mercado teve uma alta muito forte, isso olhando para o Bitcoin, teve uma correção bem mais acentuada, um pouco parecida com o que a gente está vendo aqui, né? Começa uma queda mais lateral e depois tem uma grande queda. Praticamente, se você for no gráfico diário dessa correção atual, é exatamente isso que está acontecendo. Uma queda mais lateral e uma queda grande. O que traz a sensação que isso aqui, olhando para o passado, é uma formação de fundo. A região de 78, 80 mil dólares no Bitcoin é uma região de fundo. Claro que fica em xeque uma visita ali para os 74, para fechar gap, para fazer o reteste do topo histórico anterior, mas seria algo muito rápido, que o mercado caísse e subisse. O que a gente está vendo agora de diferença é o sentimento, que está muito mais extremo do que lá atrás. E lá atrás a gente teve um gatilho muito forte, que foi o Covid Crash, para ter essa queda. E agora a gente está na narrativa da briga tarifária do Donald Trump, o que está preocupando todo o mercado. E aí você vai perceber que exatamente, praticamente na mesma coisa, a gente está vendo o mesmo cenário, que é uma correção duradoura, ele rompe para cima, e agora a gente está vendo uma queda, que pode ser um reteste, assim como foi lá anteriormente, para ter uma alta. Mas você entende que é similar, mas as escalas de tempo gráfico dos tempos gráficos são diferentes? Então aqui eu fiz uma comparação com o diário desse exato momento, mas a construção, o rompimento da linha de tendência aqui foi praticamente a mesma coisa. A gente está vendo uma queda que não exatamente vai chegar aqui nos 63 mil dólares para voltar a subir, e eu acredito que isso esteja perto do fim. Por que eu tô falando isso e por que eu tô otimista? É para fazer você continuar no vídeo, pô, Douglas, então bora continuar perdendo dinheiro? Não. É porque tem muita coisa paralelo a isso, a esse comportamento, a interpretação do ciclo, que tá acontecendo que tá me chamando muita atenção, que aí sim eu tô chamando de anomalia. Se você for perceber o comportamento dessa queda, ela tá muito diferente, porque é uma queda consistente. Saiu de uma lateralidade no gráfico diário e fez uma queda livre aqui. E você vai ver que tem muita anomalia em termos de gráfico, porque cai muito, sobe muito. Então você tá vendo um comportamento, parece aquele negócio de exame de cardíaco que você faz, né? Eu não sei o nome bonito, então não me culpe por não falar o nome do negócio. Cardiograma, enfim, não sei. E aí você vai entender que isso aqui é uma zona para o mercado, mas isso sempre tem algum porquê e um motivo para acontecer. E um motivo mais claro é o excesso de alavancagem do mercado. A gente está no momento que o mercado está batendo as máximas das máximas em números de preço. Estamos no próximo do all-time high, mas estamos muito acima do que a gente era antes. E além disso, tem um excesso de alavancagem. Não é à toa que todas as quedas que a gente está vendo, de dias após dias, o mercado batendo na nossa cabeça, se você for olhar o número de liquidações toda hora, 500 milhões, 1 bilhão... Então, toda grande queda está tirando muito dinheiro do mercado. E o mais curioso, isso está sendo de forma consistente. Isso significa que a galera não cansa de perder dinheiro. Mas como assim? Isso vai continuar para sempre? E a resposta disso é não. Porque você precisa entender que essa queda ela vai tirando dinheiro do pessoal de uma forma consistente. Faz uma comparação aqui. Vamos pegar lá do ano passado, de setembro até agora. Toda vez que o mercado trega uma grande queda, você vai perceber que esse gráfico, que tem as barras verdes e vermelhas, mostram as liquidações. Por que esse gráfico, essa tabela verde é maior que a vermelha? Porque o verde é a galera que está apostando em alta no mercado. Então o cara faz um trade alavancado esperando alta. Afinal, a gente está no ciclo de alta, todo mundo pensa assim. Então, toda vez que o mercado cai, ele vai tirar alguém da jogada. Vai liquidar, vai estopar essa galera, e termos como liquidação, stop, é literalmente o cara alavancou demais, foi muito ganancioso, o mercado vai na direção contrária e dá 100% de prejuízo para ele. Ou seja, a pessoa que é liquidada, ela perde todo o dinheiro que fez naquela operação.
E a gente está vendo um momento muito quente, aquecido para o mercado, então cada queda vai tirar uma porrada de gente e porrada de dinheiro das pessoas que estão alavancadas. E o que eu falo para você dentro desse papo é que se você está no mercado spot, eu ficaria tranquilo. Eu estou somente no spot nesse momento e estou tranquilo, mesmo com prejuízo momentâneo. Agora, se você tiver toda hora fazendo alavancagem, insistindo nisso, não é uma hora, porque tem muita gente quebrando a cara com isso. Eu não sei se você tenha muita experiência e queira fazer short em um momento que o mercado está caindo. Mas se você, cara, quer ganhar dinheiro, não sai do teu spot para ir para trade alavancagem para querer ganhar mais dinheiro, é aí que você se ferra, tá? Então, assim, falam que prejuízo momentâneo só é realizável quando você vende. Quando você vende, aí você tem um prejuízo. Ah, eu não vendi, vou segurar, então não existe esse negócio de prejuízo. Isso é meia verdade, também um consolo para você. Mas eu não tô aqui para falar para você que tá tudo certo, mas se você tá no spot, você tem motivo sim para esperar uma recuperação daqui para frente. Por quê? Porque dessas liquidações, olha essas barras verdes aqui, cada vez que o mercado vem caindo, ele vem diminuindo o número de liquidações. Então só você olhar para isso aqui, você vai perceber que essas barras estão cada vez menores. Isso significa que o mercado está entrando em exaustão. A gente está chegando num momento tão escorraçado do mercado, com tanta queda em termos de Bitcoin, em termos de altcoins, que os investidores já estão cansados. Muita gente está desistindo. E pelo fato de muita gente estar desistindo, perdendo dinheiro com trade, abandonando o mercado, é um indicativo que o mercado tende a dar um rebote. Não estou falando para você que vai ser um rebote que vai levar a gente para 200 mil. Não. Isso tem que ser acompanhado passo a passo. Mas a expectativa dentro desse cenário que nós estamos é que em algum momento o Bitcoin vai achar o seu fundo e voltar a subir. Agora, até quando vai ser essa alta? Se vai ser uma alta contínua ou se vai ser uma alta para cair mais, a gente tem que avaliar quando isso acontecer. Então, toda a energia desse exato momento é para um pullback, é para uma resposta do mercado para cima. E aí, eu estou usando como anomalia isso aqui que nunca aconteceu antes, tá? Uma liquidação tão consistente como a gente está vendo, geralmente é uma liquidação muito rápida, muita gente perde dinheiro e depois o mercado dá uma acalmada. Não é o caso agora. O pessoal está muito aloprado em trading e tem muita gente perdendo dinheiro. Então, o mercado tá só tirando dinheiro desse pessoal. Enquanto isso, a gente que tá em spot vê o mercado nessas últimas semanas totalmente lateral, e o motivo de você estar preocupado é simples. O mercado, ele tá fazendo uma variação de preço em uma região absurdamente volátil. Não é um intervalo de preço muito pequeno. A gente está vendo o mercado Bitcoin em uma tendência lateral que tem como volatilidade aqui papo de 14%. Então a gente está literalmente numa tendência lateral do mercado que ele fica fazendo o quê? Ele pega, bate embaixo, vai para cima, bate em cima, vai para baixo e fica nisso aqui. Só que a gente está vendo uma média de volatilidade de 14, 15% no Bitcoin. Isso vai destruir totalmente a expectativa de curto prazo nas altcoins, porque vai ficar tudo uma loucura. É a volatilidade da volatilidade. Então, é por isso que você fica no sentimento que tá o seu dinheiro indo cada vez mais embora, sendo que a gente está numa tendência lateral na busca de um fundo. E o fato dessa quantidade de liquidações estar entrando em exaustão me diz que em algum momento a gente vai ver uma alta. Por quê? E aí um fator a mais dentro desse contexto. Falei para você que a gente está numa tendência de alta. Isso aqui, essa consistência de liquidações aqui, semanas tras semanas, é uma coisa que a gente nunca viu antes e mostra claramente pelos topos, pelo menos as barras descendentes, que isso aí está enfraquecendo e a gente vai chegar um momento que o jogo vai virar, porque assim como ele busca liquidações para baixo, nós temos liquidações para cima. Então, se você for aqui na CoinGlass, isso aqui não é uma ferramenta que você vai fazer para julgar tudo, mas para avaliar o cenário e juntar com o que eu te falei até então, que é o quê? Esse gráfico, quanto mais claro essas regiões, mais dinheiro tem ali para o mercado buscar. Então a tendência é que o mercado sempre vá buscar essas regiões. Se eu for no gráfico de um ano aqui, ele vai pegar toda a movimentação de um ano e olha só como que lá atrás, quando o Bitcoin estava nos seus 73 mil dólares, quantas barras coloridas com 22 bilhões de dólares alavancados de short, ou seja, o Bitcoin chegou em 73 mil dólares lá atrás, as pessoas pensaram e apostaram em uma grande queda. Moral da história, isso é combustível para o mercado subir. E aí, ele foi e limpou isso aí, até porque depois disso, a gente não tá vendo nada colorido aqui, tá muito monótono isso aqui. É porque aquele capital foi liquidado e o mercado fez uma limpa. E você entende que isso tudo
é pretexto para a gente ter uma grande alta porque age como combustível, foi o motivo que a gente pode ter visto o Bitcoin saindo de 67 mil dólares para 110, quase dobrando de preço em um mês, tá? Presta atenção. Isso aconteceu de setembro para setembro, não, foi outubro para novembro, que foi muito rápido. Então, uma tendência lateral que o Bitcoin ficou por 6 meses, em um mês ele dobrou de preço. Então você não duvide da capacidade do mercado subir. E aí a gente vem para esse momento, vou pegar o gráfico dos 3 últimos meses, nota como que o Bitcoin está brigando nessa região, sendo que tem muita coisa colorida para cima, ou seja, tem muita liquidez para cima. O Bitcoin comeu muita liquidez que tinha para baixo, e agora se você olhar para cima, tem uma galera carregada de alavancagem querendo que o mercado caia mais. E pelo clima do mercado estar muito negativo, é normal a gente esperar que tenha algum rebote. Um rebote que vá buscar esse capital aqui de alavancagem, que a gente olha para cima lá em 100 mil, 110 mil, tem muito dinheiro lá. Então o Bitcoin ele só está brigando numa região abaixo, enquanto essas altcoins vão sofrendo, sendo que tem muito dinheiro para pegar acima. E aí juntando tudo isso, anomalia, o mercado entrando em exaustão. Vamos pegar aqui a tendência saudável no semanal do Bitcoin. Pega aí o indicador de força relativa, batendo sinais de compra. No gráfico diário, para você ter uma noção, no gráfico diário a gente está buscando uma divergência bullish. O que é isso? Significa que o preço ele está buscando fundos descendentes. Então, ó, formou esse fundo e agora está formando um novo fundo aqui na altura que eu estou gravando esse vídeo. Só que no indicador de força relativa a gente não está vendo a mesma coisa acontecendo. Então você nota que o preço do Bitcoin está com fundos descendentes, ou seja, a tendência está caindo, enquanto no RSI a gente vê o contrário. O RSI está demonstrando fundos ascendentes. Isso aqui é uma divergência técnica, significa que o Bitcoin está caindo enquanto a força compradora ela está aparecendo. Em outras palavras, o mercado está caindo e a força vendedora não está acompanhando o preço. E essa força vendedora está acabando. Pode ser um motivo que aquele gráfico de liquidações está mostrando uma canseira aqui. Então junta tudo isso, a conclusão que chega é, essa divergência no diário é um baita sinal positivo. Então quem estiver comprando Bitcoin na região dos 81 vai fazer um ótimo negócio para o futuro. Pelo menos a visão técnica é essa. O único problema dentro disso aqui é o timing. Douglas, quando que vai acabar? A gente está construindo uma divergência no diário que eu não esperava que isso fosse acontecer. Tinha tudo para crer em um fim de ciclo, mas se você fizer um overview no mercado, a gente ainda mantém uma estrutura muito saudável. O que dá uma sensação que está tudo perdido são as altcoins. Só que isso é uma tendência à parte, e mesmo assim, se você buscar gráficos auxiliares para analisar a tendência das altcoins, segue tudo otimista. Então a gente está vendo uma tendência de seletividade nas altcoins. Muitas estão caindo muito, enquanto outras estão segurando. É uma forma do mercado falar, tipo, ó, esses são bons projetos, agora esses aqui não são bons. Mas, no curto prazo, o mercado dando um rebote, a gente tende a ver muita coisa recuperando. Aí sim, é o momento para você reavaliar a tua carteira. Quando a gente ter esse rebote, e esse rebote acontecendo, você vai conseguir ver quais projetos conseguiram reter mais a queda e aguentar mais o tranco. E aí serve tudo como pretexto de análise para você ver quais projetos faz sentido você manter para o futuro, porque se o mercado está ficando mais seletivo, você precisa ficar também. Só que agir no meio do pico da queda é uma tarefa difícil, ainda mais se você tiver uma expectativa muito imediatista, que quer que forme fundo logo. Na verdade, você tem que sobreviver a esse momento aqui, essa divergência que ainda tem chão para acontecer. Não vou afirmar qual o preço exato que o Bitcoin vai bater e formar fundo, mas todas as condições ideais de formação de fundo estão praticamente concretas na nossa frente, só esperando o mercado se definir. Pode ser por causa da reserva estratégica de Bitcoin, que tem muita gente interessada em comprar, estão puxando o preço para baixo para comprar mais barato, para não comprar nas máximas históricas. Curioso tudo bater junto. Só que não dá para fazer nenhuma especulação, tá? Para explicar o movimento de uma coisa que a gente não tem controle. O que nós conseguimos ver é que o mercado está exausto e a crença de uma alta está cada vez mais longe. Então eu, angustiado com essa queda também, vejo que a gente está próximo de um rebote. E aí esse rebote vai ditar para a gente se vai ser uma continuidade grande do ciclo ou se vai ser um rebote
para cair mais a fundo. E tem muita coisa acontecendo, eu não vou conseguir mostrar isso em um vídeo só, mas tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo que tá fugindo muito do que a gente está acostumado a ver no mercado. Então, é mais um ingrediente para as pessoas ficarem cada vez mais desesperadas. E esse sinal de divergência, ele é um ótimo sinal. Só que quando é no curto prazo, a gente consegue ter uma assertividade melhor em relação a isso. Agora, no gráfico diário, o mercado empurrando cada vez mais queda e construindo uma divergência no diário é um ótimo sinal para os próximos meses, tá? Só não fica muito preso no curto prazo esperando que amanhã vai ser o dia da alta, depois de amanhã. Não, na maioria das vezes você precisa ter paciência para esperar o mercado precificar o fundo e aí sim você vai ver o real potencial do mercado de entregar uma alta. E o mercado sempre é bom nisso, não é à toa que no ano passado a gente viu 6 meses de queda. Em um ano, o mercado apagou a queda com facilidade de vários projetos, até buscando máximas históricas. Não acho que agora seria diferente, porque nós ainda estamos em um contexto de alta, um contexto otimista, por incrível que pareça. Mas eu sei que quando a gente fala de emocional é um negócio muito mais sensível e pode estar tudo lindo no gráfico, mas no teu coração você tá angustiado porque ver os números negativos vermelhos não é muito animador. Mas o mercado de cripto é mestre em te mostrar que você precisa de controle emocional, só que nem todo mundo percebe isso. Se você for no macro, certificar que você tá no caminho certo, você vai ter um bom resultado. Então é só manter a calma e aguardar. Claro que tem algumas coisas para você fazer, mas no pico da queda é melhor você esperar a tempestade passar e depois reanalisar os danos e ver a melhor forma de proceder. Pelo menos essa é a parte mais sensata do momento, em vez de ficar caçando alguma justificativa para vender no pico da queda, sendo que a qualquer momento a gente pode ver esse repique acontecendo, que grande parte da queda seria estancada. No mais, eu acredito que eu tenho explicado bem. Eu ainda sigo otimista, mas esse rebote vai ser essencial para a gente analisar se realmente tem continuidade alta, o potencial que o mercado tem de recuperação e também de filtro de projetos, assim como eu mencionei no vídeo passado, mostrando algumas narrativas que estão chamando a atenção ainda mais com o benefício dos ETFs. No mais, muito obrigado pela companhia, um grande abraço, tamo junto.